Amém? Aleluia. Queridos, a gente tem comentado, né, tanto em todas as pregações, quem vem pregar, ministrar, sobre aquilo que Deus tem feito no nosso meio e o que nós cremos que Deus vai fazer ainda. E isso não é uma palavra motivacional, não é um jargão cristão, não é uma frase de impacto, mas é uma convicção. Então não é uma motivação, é uma convicção. Eu tenho essa certeza no meu coração, eu tenho isso muito forte. E a gente tem visto algumas coisas acontecerem nessa caminhada, né? Quando o apóstolo João me chamou para ministrar lá na sede no domingo, eu já tinha ministrado uma palavra aqui de Josué, capítulo 1, e foi a palavra que eu levei para a igreja. Logo na sequência, ele falou de um sonho que ele teve, e dentro desse sonho ele contextualizou exatamente essa palavra. Exatamente, versículo 1 e 2 de Josué. E eu fiquei muito feliz, isso tudo para honra e glória do nome dele, amém? Não é nós, não somos nós, mas é o Espírito Santo soprando, é o Espírito Santo conduzindo, é o Espírito Santo ministrando. E na terça-feira, nós tivemos uma reunião, todas as terças-feiras eu tenho uma reunião na liderança, lá na sede, com todos os pastores, né? São mais de 30 pessoas, pastores e líderes lá. E o pastor Paulo Canuto, né, um dos homens mais conhecedores da palavra, que tem uma veia profética muito forte, no meio a gente não tinha... O que acontece na reunião lá? Né? A reunião nós dividimos lá entre capítulos e versículos e cada um vai ministrando um trecho daquilo que nós acordamos de estudar. Nós vamos começar com as cartas paulinas agora, mas a gente estava em Mateus e quando nós finalizamos essa primeira fase, esse primeiro ciclo, nós não tínhamos ainda um tema, nós não sabíamos o norte ainda, acredito que o apóstolo já sabia, Djalma já sabia, mas a gente não sabia ainda, e Paulo Canuto levanta e começa a falar de Colossenses, carta de Colossenses, e foi uma mensagem que nós trouxemos aqui. Né? Na época do Djalma, quando ele ministrou, eu falei, graças a Deus que eu preguei primeiro, senão vão dizer que eu copiei a mensagem, né? E logo na sequência. E lá foi falado muito sobre Colossenses, né? E principalmente sobre os fundamentos, sobre o zelo e o cuidado da igreja, sobre não perder aquilo que Deus está derramando sobre a igreja. Né? E foi assim algo muito tremendo, muito tremendo. E eu fiquei quietinho ali, em silêncio, não falei nada, não disse nada, né? Porque você fala, parece que dá a impressão de que você quer se aparecer, quer se mostrar, ou quer falar, não, eu já sabia, Deus falou comigo também e tal, mas não é isso, não é essa a finalidade. Mas depois eu liguei para o apóstolo, liguei para o Djalma, conversei com ele, passei a experiência que eu tive para ele pessoalmente, ele falou, Fábio, está no mesmo espírito, nós estamos caminhando no mesmo espírito, nós estamos caminhando realmente dentro do que a verdade e vida tem despertado esse novo tempo, encerrou uma estação, começou numa nova estação, encerrou um ciclo, está iniciando um outro ciclo, e eu creio muito forte nisso, né? E quando nós estávamos lá no aniversário de 16 anos, né? O Ricardo chega para mim e fala assim, Fábio, olha, tá vendo aquele quadro lá? Tem o Saulo, né, pinta lá, né, os quadros lá, e estava pintando um quadro, e ele vai para lá e começa a pintar o quadro, a gente não sabe o tema que ele vai, né, pintar ali, é uma ministração também. E ele começou, então, ali, né, jogar tinta ali, começou a pintar, e aí finalizou o quadro falava das 4 estações. E aí ele rapidamente, profeticamente, né, foi lá e semeou na vida do Saulo semeou na nossa vida também. E nós não, né, o pastor Ricardo ele foi lá, arrematou o quadro, porque fica todo mundo esperando no final do culto para alguém ir lá e pegar o quadro, né? Mas o Ricardo é rápido, ele foi lá, correu, já pegou, já arrematou e já trouxemos para cá. E hoje a gente tem esse marco na igreja dos 16 anos, das 4 estações e da mudança, da transição de estação, daquilo que Deus está fazendo. E o que eu tenho pedido muito ao Senhor, todas as vezes que eu subo nesse púlpito para ministrar, para pregar, ou para ministrar em algum outro lugar, ou na sede, ou em outras igrejas, é que o Senhor me entregue muito mais do que uma palavra para a igreja, muito mais do que uma palavra para os nossos dias, aquilo que Ele tem no coração para a igreja, mas que Ele nos entregue o discernimento daquilo que vai ser ministrado, daquilo que vai ser falado,
porque a gente pode ocorrer em alguns entraves e alguns problemas em relação a quem ministra aqui no púlpito, né? Primeiro, você pode trazer uma palavra sobre você e não sobre o que a igreja está precisando. Às vezes você está passando por um processo, você está passando por algo no seu coração, Deus está tratando com você diretamente, especificamente, e necessariamente não é essa palavra para a igreja. Essa palavra para a igreja, ela precisa ser discernida, precisa ser realmente trabalhada em oração, o Espírito Santo soprar, para que venha uma palavra para a igreja, dentro do contexto local, dentro do que a gente está vivendo, dentro daquilo que o Espírito Santo quer fazer e quer falar com a igreja naquele momento, naquela circunstância, naquele tempo, daquele modo, para aquele propósito. E isso é importante a gente discernir. Se a gente não discernir, eu posso jogar um problema emocional que eu estou passando, que eu estou vivendo, e que Deus está tratando comigo para a igreja, e a igreja pode sofrer em relação a isso. Então esse é o temor que eu tenho tido. E cada um, eu creio que tem tido esse temor. Não é você pegar uma palavra aleatória, abrir a Bíblia e falar assim, não, olha, existe uma palavra aqui. Não. Mas se preparar para aquilo e falar assim, Senhor, o que o Senhor tem para dizer para a igreja? Independente daquilo que o Senhor está tratando no meu coração e o momento da minha vida. Às vezes o momento da minha vida ele é diferente do que Deus está tratando a igreja, né? Está querendo colocar para a igreja. E essa é a minha preocupação, né? Quando eu vou subir no púlpito, quando eu vou preparar uma mensagem, quando eu vou orar, eu creio que de cada um aqui que sobe nesse púlpito, fala, Senhor, o que nós vamos passar para a igreja? O que a igreja está precisando? O que a igreja está necessitando? O que a igreja precisa receber nesses tempos? E é assim que eu tenho me dirigido ao Espírito Santo, ao Senhor. E o Senhor tem falado algumas coisas no meu coração. E eu creio que Ele tem ministrado, né, diferentes situações, tanto na minha vida como para a igreja também. Tá? Pode ser que, né, case aí, pode ser que o que Deus esteja tratando na minha vida seja para a igreja também, né? Mas não necessariamente assim. Mas nós precisamos ter esse discernimento, entender o que Deus tem para nós nesses últimos tempos, nesses momentos. E quando eu fiz um vídeo essa semana e eu publiquei, eu já tinha esse direcionamento do Espírito Santo de Deus na minha vida sobre esta palavra. É uma palavra que eu ministrei na quarta-feira no culto profético, lá na sede também. E Deus ali testificou em alguns momentos, eu recebi uma palavra ali, Deus testificou algumas coisas, e eu falei, bom, então eu estou nesse caminho certo, né? Eu estou nesse discernimento correto. Eu gostaria de compartilhar essa noite com a igreja essa mesma palavra. Eu gostaria que você recebesse no seu coração. Eu gostaria que você ficasse atento e refletisse sobre isso. É importante aquilo que Deus está fazendo. E é muito mais importante nós protegermos aquilo que Deus está fazendo. Não perdermos aquilo realmente, perdermos essa onda, essa vibe que Deus está ministrando. Muitos de nós já olhamos para trás, tantas pessoas que andavam e caminhavam junto com a gente que olha hoje que ficaram para trás, né? E a gente olha isso com um olhar de tristeza, não de alegria, né? E nós estamos aqui e poderíamos estar muito melhor lá na frente, mas estamos aqui, mas tiveram pessoas que ficaram muito para trás, né? E a gente precisa refletir sobre isso também. Amém, queridos? E eu creio que Deus tem uma palavra poderosa essa noite sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre todas as áreas que nos cercam. Amém? Você crê nisso? Você recebe aí em nome de Jesus? Então fique atento aí. Isaías capítulo 61, verso 1. A versão que eu vou ler é NAA, Nova Almeida Atualizada. Apesar de que eu gosto muito também da Almeida Corrigida Fiel, ela tem os tópicos de títulos, né, que ajudam bastante a gente entender alguns fundamentos. Mas a gente vai ler na NAA, amém? Você pode acompanhar aí. Isaías 61, a partir do verso 1, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Você pode repetir comigo? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Outras versões dizem o ano favorável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas.
óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. E serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em um lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade e o roubo. Em fidelidade, lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Você pode dar uma salva de palmas a ele? A ele toda a honra, toda a glória. Sabe, queridos, essa é uma palavra profética, profeta Isaías. Foi profetizado e ela tem um objetivo messiânico, ela aponta para Jesus. Mas, mesmo apontando para Jesus, o cumprimento dessa promessa, você vai perceber dentro da palavra que ela tem uma divisão nesse texto. Primeiro fala sobre um empoderamento, fala sobre uma unção, fala sobre algo que está sendo derramado, sabe, sobre Jesus, ou o Espírito Santo está sendo derramado, esse é o contexto. E na segunda parte fala sobre, vamos chamar assim, as consequências desta unção, ou o efeito desta unção. O que sabe, essa unção pode trazer ou traria para o povo. O povo estava cativo, e depois do cativeiro, depois da tristeza, depois de passar tanto tempo na opressão, vem essa palavra do profeta Isaías, e essa palavra vem ao encontro ao cabeça da igreja, a Jesus Cristo. Essa palavra vai se cumprir em Lucas capítulo 4, do verso 18 ao 21, onde Jesus ali vai na sinagoga, como de costume, num sábado, e ele lê os pergaminhos, ele abre ali os pergaminhos, abre ali o livro, lá em Lucas capítulo 4, do verso 18 ao 21, você vai ver isso daí. E ali ele diz assim, hoje, exatamente hoje, se cumpre a palavra de Isaías 61. Ali existe o cumprimento. Mas existem algumas coisas que eu queria falar antes a respeito desse texto. Primeiro aspecto é que existe uma unção para pregar as boas novas. No versículo 1 vai falar sobre boas novas aos aflitos, aqueles que estão, os quebrantados. No versículo 1 ainda ele vai falar sobre cura para os quebrantados de coração. Ele está falando sobre palavra, ele está falando sobre cura. Ele está falando sobre libertação dos cativos, os cativos serão libertos. Ele está falando sobre restauração da visão e da esperança. No versículo 2, ele daria visão aos cegos, iria restaurar a visão dos cegos. O tempo de Deus substitui a escuridão por um novo tempo. Ele está falando sobre consolo, consolar os que choram. Deus conforta aqueles que passam por perdas e sofrimento. Ele está falando sobre troca, no versículo 3, troca da tristeza pela alegria. No versículo 3 ainda, ele está falando sobre restauração da identidade. O povo passa a ser chamado carvalho de justiça. No versículo 4, ele vai falar sobre restauração daquilo que foi destruído, daquilo que se perdeu, daquilo que não aconteceu, ou daquilo por algum motivo, sabe, deixou de acontecer. No versículo 4. No versículo 7 vai falar sobre honra em lugar de vergonha. Dupla honra, onde Deus está derramando dupla honra, aonde houve injustiça, onde houve vergonha. E no versículo 8
No versículo 7 ainda vai falar sobre herança e prosperidade. No versículo 8, ele vai falar sobre aliança eterna. Ou seja, nós podemos alistar aqui mais ou menos 11 efeitos desta unção de Deus sobre as nossas vidas. E essa palavra é uma palavra para nós, para esses dias. É uma palavra que eu tenho certeza que nós vamos estar vivendo nesse tempo. Quando nós olhamos para Isaías 61, a gente vê todo um processo ali, e aí você fala assim, mas pastor, essa unção estava sobre Jesus. E como é que ela chega até mim? Como é que tudo isso vem para mim? Como é que isso reflete na minha vida? E aí eu vou começar a elucidar aqui para você. Em Lucas capítulo 3, a palavra de Deus diz que Jesus, ele é levado ao Jordão, e ali no capítulo 3 você vai ver João Batista batizando, e a hora que ele está batizando, Jesus aparece ali, e ele é batizado naquele momento por João Batista. João Batista fala assim, olha, eu não sou digno de atar as suas sandálias. Ele fala, não, você precisa me batizar. Eu preciso agora publicamente manifestar aquilo que já está sobre a minha vida, lá em Isaías 61. E quando ele é batizado ali, o Espírito Santo vem sobre ele corporealmente, diz a palavra, e ele recebe a unção ali publicamente. E ali ele é cheio do Espírito Santo. Quando você vai lá para o capítulo 4, verso 1, você vai ver que Jesus sai do batismo, e ele é conduzido pelo Espírito e cheio do Espírito Santo para o deserto. E a Bíblia fala que ali no deserto ele foi tentado em absolutamente tudo. Todas as coisas que você puder imaginar, ele passou ali, todo o perrengue, toda a batalha espiritual, emocional e física, porque ele ficou sem comer e sem beber. Todo tipo de tentação e de batalha ali. E a Bíblia fala algo muito interessante, no capítulo 4, no versículo 21, vai dizer o seguinte, que Jesus, depois dele ter sido levado ao deserto, ter passado pelo deserto, e ele foi aprovado dentro do deserto, diante de tudo aquilo que ele passou, ele sai do deserto não somente cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala assim, que ele sai no poder do Espírito Santo. Ele sai no poder, ele não sai somente cheio, ele foi cheio para o deserto. Esse poder, esse empoderamento sustentou ele ali, apesar de ser Deus, mas ele estava como homem. Ele estava sofrendo todas as tentações como eu e você sofreríamos ali, todas as artimanhas de Satanás, todas as batalhas psicológicas, emocionais, físicas, espirituais. E a Bíblia vai falar que ele é conduzido cheio do Espírito Santo e ele sai no poder. Ele sai turbinado, como diz o Ricardo, ele sai power de lá. Sai turbinado, a marca do Ricardo é power. Né? Ele sai power de lá, ele sai no poder do Espírito Santo. E a palavra de Deus vai falar depois ali no próprio capítulo 4, seguindo, que quando Jesus sai do deserto no poder, ele inicia a sua missão, inicia a sua trajetória, a sua jornada, né, humana e também eclesiástica, ministerial. E quando eu falo ministerial, queridos, não é só dentro do ministério, dentro da igreja, não é só um empoderamento para orar, curar, para, profetizar, mas é uma liberação. Mais ou menos qual diz lá em Josué, onde pisarem as plantas dos teus pés, eu te darei por herança. É um empoderamento, uma graça que vem sobre as nossas vidas. O Ricardo fala muito sobre isso, né? Não existe meia graça, não existe, uma graça bipartida, só na área financeira. Quando você está na graça, você está na graça em tudo. Você está na graça na tua vida em absolutamente tudo que envolve a tua vida, aonde você colocar a planta dos teus pés ali, vai fluir e vai romper e vai, vai acontecer algo tremendo e sobrenatural. E eu gosto desse conceito, né? Eu gosto dessa palavra. E eu entendo ali que quando Jesus ele sai, no poder, ele começa a sua missão na Galileia. A Bíblia vai falar que ele entra então lá na sinagoga, ele abre os livros e lá está, em Lucas capítulo 4, e ele diz assim, olha, hoje eu estou lendo aqui, ele começa a ler, e ele lê exatamente tudo aquilo que dizia Isaías 61. A única coisa que ele não profetiza, ou que ele na verdade
valida ali em Lucas capítulo 4, verso 18, é a vingança do Senhor. Ele diz assim, olha, eis que o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, para libertar os cativos, abrir a prisão, dar visão aos cegos, dupla honra, alegria. E ele descreve toda a palavra profética de Isaías 61. E ele fala assim, olha, e proclamar o ano aceitável, o ano favorável do Senhor. E ele para. Faltou uma última frase de Isaías. A vingança do Senhor. Porque a vingança ela tem a ver com o juízo final. É quando Deus, né, vai enviar o seu filho Jesus, Jesus vai voltar e ele vai sentenciar o diabo. Então não é o momento ainda da vingança. Então nós estamos no momento, em qual momento que nós estamos? Do favor de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Nós estamos no favor de Deus. É o tempo onde Deus está olhando e está dizendo para você assim, olha, eu estou proclamando hoje, eu estou declarando hoje sobre a tua vida, sobre todas as suas coisas, sabe, o ano favorável, o favor de Deus, a bênção de Deus sobre você. Essa é uma palavra que eu tenho trazido para este ministério e que vem de lá da sede, que vem na Verdade de Vida. Eu disse lá o seguinte, olha, acredite você ou não, vai acontecer. Se vai acontecer em outro ministério, em outra igreja, eu não sei te dizer, não sei. Eu sei que para nós hoje o que Deus está, sabe, sinalizando, mostrando, declarando, falando, é que existe o tempo favorável, aceitável do Senhor sobre esta igreja, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre tudo aquilo que está, sabe, diante de você. E compete a mim falar daquilo que Deus está fazendo nesse momento, neste lugar. Não compete a mim falar em outros lugares. De repente tem uma unção diferente lá, tem algo diferente por aí também. E está tudo bem, eu estou dentro de um contexto, e esse contexto para nós é um contexto, sabe, que Deus está falando para mim e para você. E eu tomo posse disso nesta noite, em nome de Jesus, daquilo que Deus está fazendo, sabe? E aí eu fico imaginando, eu comecei a perguntar para Deus, eu falei assim, Deus, tá, mas essa unção estava sobre ti, estava sobre Jesus, e Jesus saiu e ele foi cumprir a sua missão, e ele passou pelo deserto. Eu já recebi essa unção, amém? Já foi liberado sobre a minha vida. Eu já fui para o deserto também, amém? Eu já fui aprovado e reprovado no deserto. Eu já tive experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Eu já iniciei uma caminhada de autoridade, de poder. Isso já está liberado na minha vida. Tudo isso já foi liberado. E eu perguntando, eu falei assim, mas como que isso chega para mim? Como é que isso está na minha vida se essa promessa, se essa profecia está sobre Jesus? E o Espírito Santo começou a falar para mim algumas coisas. Em Levíticos capítulo 8, a gente vê uma figura de Arão. A Bíblia fala que Arão, tipologicamente, a tipologia é uma espécie de Cristo para nós, porque ele tem um aspecto messiânico e profético, Arão. E a Bíblia fala de quando Arão foi ungido com óleo. E ali ele recebeu uma unção, a unção de sacerdote, para ser relevante, para fazer a diferença. E Arão foi um dos que sustentou muito a batalha, sabe, lá no Velho Testamento, com seus braços levantados, né? Moisés, Arão, e eles foram as referências ali de liderança. Depois você vai para Salmo 133, versículo 2, vai falar assim, assim como o óleo que vem sobre a cabeça e desce sobre a barba e pega na gola e vai para o corpo todo, assim também é a unção do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então quando nós começamos a observar, você vê quem é o cabeça da igreja? Jesus. Essa unção está sobre quem? Sobre Jesus, que desce para onde? Para o corpo. Quem é o corpo? É a igreja. Quem tem essa unção hoje aqui? Aleluia. Glória a Deus. Não, acho que você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dado uma salva de palmas aí. Aleluia. Acho que você não entendeu. Todo mundo fica esperando o primeiro aplaudir, aí depois vai todo mundo no embalo, né? Sabe, queridos? Tudo isso que está depositado em Jesus Cristo, ele vai passar para a igreja.
Em Jesus nós temos a promessa está dessa unção, desse empoderamento, desse óleo que vai sendo derramado na pessoa de Jesus. Através de Jesus vem para a igreja. Lá em Isaías 61 existe a promessa. Em Lucas capítulo 4 se manifesta publicamente a promessa. Só que não para por aí. Em Atos capítulo 2, essa promessa é compartilhada com a igreja. E todos são, todos têm acesso e recebem isso, todos aqueles que se colocam debaixo dessa unção, debaixo, dessa graça, debaixo daquilo que, foi liberado pelo Espírito Santo, recebem isso. Isaías 61 é profetizado, em Lucas capítulo 4 é manifesto, em Atos capítulo 2 é compartilhado com a igreja. Então, todas essas promessas, elas fazem parte para a igreja. Elas fazem parte para mim e para você, como igreja. E não é uma igreja institucional entre quatro paredes, mas na minha vida, na sua vida. Aquilo que Deus vai fazer, o empoderamento para conquistarmos coisas, mas não é só conquistarmos. A gente não pode ter uma visão só, de conquista. Mas uma visão de cumprir o propósito, nós já falamos aqui. A visão de realmente, pegarmos a nossa missão, o nosso propósito e glorificarmos o nome dEle em tudo aquilo que nós fizermos. O propósito de nós recebermos essa unção é para começarmos a nossa caminhada como Jesus começou, ou para fortalecer a nossa caminhada, ou em algum momento para nos sustentar nessa caminhada. Porque nós vamos ser levados ao deserto, sim ou não? Nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos precisar de um reforço. Nós vamos precisar estarmos alicerçados na palavra de Deus. Nós vamos precisar desse up dentro do Evangelho. Não é só aceitá-lo, mas receber o Espírito Santo na nossa vida. Não só ele vir morar aqui, mas ele fazer algo diferente. Nós já falamos sobre isso também aqui uma certa vez numa mensagem. A igreja precisa estar alerta, atenta e acessível a todas essas coisas. Agora, se nós temos isso acessível, por que nós não estamos vivendo isso hoje? E não é julgamento e condenação. Lembra que eu falei? Carta de Colossenses, Paulo começa com os fundamentos e depois, quando ele vai lá para o capítulo 2, ele fala assim, o título de Atos capítulo 2 diz assim, o zelo de Paulo pela igreja. E ele fala, cuidado para que ninguém vos faça presa sua através de filosofias, vãs sutilezas. Ele está dizendo assim, cuidado para ninguém te roubar aquilo que o Espírito Santo está derramando na sua vida. Mas não é o tema da mensagem hoje. O que eu quero passar para a igreja é que isso está acessível para nós. Isso está liberado para nós. Isso está para mim e para você. E nós precisamos viver isso. E nós precisamos nos colocar debaixo desta unção, debaixo daquilo que o Espírito Santo está fazendo e liberarmos o nosso coração. Nós não podemos travar, nós não podemos deixar, que os nossos pensamentos, sentimentos, emoções ou qualquer outra coisa nos trave. E nos impeça de receber todas essas promessas, porque essas promessas que já foram liberadas nas regiões celestiais, já foram colocadas em Jesus, ela participa para a igreja, ela é compartilhada para a igreja já recebeu isso, a igreja tem acesso a isso, a igreja já está liberada para mim e para você, já está liberado para nós. Agora, se eu não abrir o meu coração verdadeiramente para o Espírito Santo, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer agir, se eu deixar que coisas do mundo, coisas, terrenas, situações, feridas, traumas, me impeçam de receber aquilo que já foi liberado, isso é negligência. E não tem o que o Espírito Santo mais fazer. Não tem o que o Espírito Santo pode fazer se eu disser assim, eu não quero. Eu não quero. Eu não estou disposto. Eu não estou aberto. Mas a verdade é, se eu quiser,
se eu liberar o meu coração, se eu abrir o meu coração, toda essa promessa vai se cumprir na minha vida. Em Atos capítulo 2, versículo 13, se não me engano, a Bíblia fala que de todos aqueles que receberam aquela unção, aquele empoderamento, sabe, aquele agir do Espírito Santo, aquele Pentecostes, aquela manifestação poderosa, só existiu um povo que não recebeu. Você sabia que no meio de todo mundo ali, povos de todos os lados, nações diferentes, línguas diferentes, indiscriminadamente foi para todo mundo ali naquele momento? A Bíblia fala assim, os zombadores não receberam. Eles olharam aquilo e começaram a observar e falar assim, eles estão embriagados. E eles começaram a zombar da ação do Espírito Santo. E zombar é você criticar com ironia, na verdade não é criticar com ironia, zombar é você desprezar algo por não entender e não compreender, e um desprezo com ironia. Isso é zombar. É quando você começa a desprezar. Você desprezar está tudo bem. Jesus aqui, quando ele começa, antes dele chegar para ler ali, né, os pergaminhos ali sobre a palavra profética de Isaías 61, ele foi para Galiléia, e chegou na Galiléia, a cidade onde ele nasceu, era dele lá praticamente, a origem dele, e ele foi rejeitado. E rejeitaram Jesus na cidade dele. Ele não se abateu, ele simplesmente lançou uma palavra e disse assim, olha, se esqueçam que passou o profeta por aqui, vocês tiveram a oportunidade de vocês, vocês tiveram a chance de vocês. Ele virou as costas, saiu e ele entrou na sinagoga e leu aquilo que estava se cumprindo lá em Isaías 61. Um pouquinho antes do capítulo 4, versículo 18, no 4, um pouquinho antes. Você vai ver que ele foi rejeitado. E o nosso posicionamento diante daquilo que Deus está derramando, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele quer fazer, queridos, precisa ser um coração quebrantado, contrito e aberto ao que o Espírito quer fazer. Verdadeiramente. Agora, essa ação, essa atitude, ela é individual. Ela não é da igreja. Ela não é coletiva. Eu decido o que eu quero para a minha vida ou não. E está tudo bem. E está tudo bem. Se eu decidir que eu não quero estar ali, que eu não quero participar daquilo ali, está tudo bem. Agora eu só faço uma ressalva nesse tudo bem. Passa a não estar tudo bem a partir do momento que você não quer, mas você começa a zombar, criticar, falar mal. Principalmente quando você começa a falar da igreja, da noiva. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. Fale o que você quiser, de quem você quiser, na hora que você quiser, mas não fale da noiva. Não fale da igreja. Não fale da igreja. A noiva é dele. A noiva é dele. É ele quem vai tratar com a igreja. É ele quem vai tratar com a noiva. É ele que vai cuidar. É ele que vai casar com a noiva. Não fale da igreja. Você tem até o direito de não querer estar debaixo de uma unção. Você tem até o direito de não querer receber aquilo que Deus está derramando. Aquilo que Deus está fazendo. Mas para a tua segurança e para a tua proteção e zelo sobre a igreja, não critique aquilo que o Espírito Santo está fazendo, ou aquilo que ele vai fazer. Eu sempre tive comigo uma posição, sabe assim, radical em relação a algumas situações de avivamento e de Pentecostes. Nós já andamos muito por aí, nós já vimos muita coisa por aí. Já vimos coisas assim, reais, coisas que não eram reais, vimos absurdos, vimos meninice, infantilidade, vimos poder genuíno, a obra do Espírito Santo. E um dia eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu quero ter uma frase comigo e eu não quero me apartar dessa frase nunca na minha vida. A frase é a seguinte, aquilo que é teu, eu quero até a última gota. Mas eu quero sugar tudo. Me permita fazer parte.
de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero. Mas aquilo que não é teu, me livra. Me livra. Eu posso dizer para vocês algo muito tremendo. Eu nunca fui, sabe, enganado em relação a essas coisas. Eu já me enganei com essas coisas. Deus nunca me colocou em roubada. E Deus nunca me deixou ficar em lugares onde não era para eu ficar. De alguma maneira, Deus me arrancou daqueles lugares. Deus me arrancou de estar do lado de pessoas que me fariam mal, que travariam a minha caminhada. Deus só não conseguiu me arrancar do lado de pessoas que iriam me prejudicar quando eu quis ficar do lado dessas pessoas e falei para o Espírito Santo, eu não quero sair. Não sei se você está me entendendo. Mas enquanto eu falei, Deus, eu quero tudo que é teu. Eu quero viver algo diferente, eu quero viver todos esses tópicos de Isaías 61. Eu quero ter dupla honra, eu quero ter alegria, eu quero ter paz, eu quero ter gozo. Eu quero ter habilidade para pregar boas novas àqueles que estão quebrantados e contritos. Eu quero libertar os cativos, eu quero declarar a autoridade e abrir a prisão daqueles que estão encarcerados. Eu quero, através de uma mensagem, de uma pregação, de uma oração, abrir os olhos e a visão daqueles que estão enxergando errado. Eu quero ser usado por ti. Eu quero me colocar, sabe, na rota de ser usado pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Eu quero ser revestido desse Espírito Santo. E se ele está, sabe, de folga na minha vida, eu chamo ele de volta e falo, sai dessas férias, sai dessa folga. E pode vir sobre mim agora. E começa a agir na minha vida agora. Talvez de uma forma que nunca tiveram sido feito antes. Eu tenho certeza que ele não está de folga. Eu tenho certeza que ele não está de férias. Mas o que eu tenho certeza é que ele está falando assim, fala, 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 fala. Pede, 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 busca, busca, busca. Isaías capítulo 6. Quem nós enviaremos? Quem? Quem será que a gente pode enviar? Isaías estava ali do lado ali. Enquanto ele não falou, eis-me aqui, envia-me a mim, o Espírito Santo não fez nada. Aí ele falou, eis-me aqui, colocou um monte de objeção. Eu sou pecador, tenho lábios impuros. Abraão falou que era gago. O outro falou que não tinha capacidade. Deus, ele não leva nada disso em consideração. A partir do momento que eu me decido a falar, Senhor, eu quero, eu me coloco nas tuas mãos. Eu sou gago, eu não sei falar, eu sou pecador, eu tenho problemas emocionais, eu sou impulsivo, sabe, eu tenho algumas dificuldades, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas, eu tenho dificuldade de caminhar, eu tenho um temperamento forte. Pedro é o maior exemplo disso. Enquanto Pedro estava ligado com Jesus, Jesus estava transformando, tirando ele de Simão para Pedro, transformando ele de Simão para Pedro. Sabe quando a unção acaba nas nossas vidas, quando esse óleo é interrompido? Quando nós nos afastamos, quando o corpo se desconecta da cabeça, quando a árvore é podada, quando a raiz é cortada do tronco. Se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim, ligado, conectado, pedireis tudo o que quiseres. E eu farei. Precisa haver essa conexão. Precisa querer. Eu preciso estar ligado. Eu preciso almejar isso. Sabe, eu preciso falar, Senhor, eu estou aqui. Eu quero isso. Eu quero esse derramar da unção na minha vida. Eu quero, sabe, sentir algo diferente.
Eu quero verdadeiramente viver algo diferente. Eu quero viver as tuas promessas que está em Jesus, foi manifesto em Jesus, já foi cumprido em Jesus. Ele veio, ele cumpriu. Ele diz assim, olha, hoje se cumpre Isaías 61. Eu creio que o hoje, profeticamente falando, é hoje. É agora, não é amanhã. E o hoje, o agora, não é tempo, é decisão. Eu vou repetir para você, o hoje, o agora, não é tempo cronológico, é decisão. Porque isso já está acessível para a igreja, já foi compartilhado em Atos capítulo 2. A minha decisão vai ditar se realmente é agora ou é o amanhã. O agora ou amanhã, o fator tempo, ele só é, sabe, um fator que está ali no contexto, mas não é isso. E não é sobre isso, é sobre decisão. Ah, mas você tem certeza disso, pastor? Eu tenho, porque a palavra de Deus diz assim, olha, que ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Eu tenho certeza porque em Isaías 47 diz assim, o excelso habita no alto sublime trono, e ele também habita no coração do humilde. E quando existe a presença dentro de nós, a habitação do Espírito dentro de nós, e nós interagindo com o Espírito Santo, vira uma dinamite, um TNT, um power. Sabe, isso vem na nossa vida. Agora, eu não posso tomar uma decisão por você. A igreja não pode tomar uma decisão por você. Se você quer vir orar, amém. Se você não quer vir orar, amém. Não estou falando, não é julgamento nem quem tem compromisso, quem não pode, quem está com dificuldade. Não é isso, não. Estou falando sobre outros fatores. Outros fatores. Eu estou falando o que está dentro do meu coração, aquilo que está dentro do meu coração. A motivação interna do meu coração. Também não é sobre vir ou não vir. É como está o meu coração. Sobre aquilo que o Espírito Santo está derramando. É sobre coração, não é sobre atitude. Você está entendendo? Porque o coração vai ditar as atitudes. É o coração que vai ditar o nosso comportamento. E eu não estou aqui para julgar. Eu só estou aqui para falar algo para você essa noite. Existe uma promessa. Existe uma unção. Existe um derramar do Espírito Santo. Existe um movimento que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Mas existe uma decisão para ser tomada. Agora, a decisão não é palavra. A decisão é comportamento. Eu quero. Agora, Deus ele é tão maravilhoso, queridos. Ele é tão maravilhoso que Ele respeita as nossas decisões. Eu sempre digo aqui, se existe uma coisa que nem o diabo e nem Deus se intromete, se chama o livre-arbítrio. Se você falar eu não quero, está tudo certo. Se você falar eu quero, está mais do que certo. Se você falar que não quer, está tudo certo. Mas eu não sei para você, eu já quero encerrar essa mensagem, eu não sei para você, mas na minha cabeça aqui, minha cabeça cabeçuda, me parece meio injusto algumas coisas. E Salmos 89, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, que o trono dele é estabelecido em justiça e juízo. Justiça e juízo. Eu acho injusto. Deus está oferecendo alguma coisa para nós, o Espírito Santo está oferecendo alguma coisa para nós, e de repente eu falar, eu não quero. E Ele respeitar aquilo. E depois eu ficar chorando as mágoas de alguma coisa que eu não quis. E de ficar, Deus, por quê? Deus, cadê? Deus, não aconteceu. Deus, eu quero. Deus, eu quero aquilo, mas eu não quero aquele. Eu acho injusto, eu não sei você. Isso dentro da lei, né? Os advogados, né, usam muito isso, né? Como é que você pode requerer algo se na hora que foi concedido para você uma decisão, você declinou sobre a sua decisão e você não quis aquilo? Como é que você pode exigir depois alguma coisa?
Como é que você pode pedir alguma coisa depois? Porque como é que você pode, sabe, ficar se colocando, sabe, numa posição de vítima ou de busca de alguma coisa que você mesmo rejeitou? Antes da missão de Jesus, Jesus foi para Galiléia e foi rejeitado. Aquele povo nunca vai poder requerer, sabe, qualquer tipo de benefício, porque eles tinham a presença do Mestre ali naquele lugar. Ele foi para lá, ele saiu cheio do poder, e no poder, o primeiro lugar que ele foi para o lugar onde era a sua casa. Mas glória a Deus, porque ele deixou uma outra palavra para nós. Eu encerro aqui em nome de Jesus. Ele disse assim, olha, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos, ou seja, porque eles não me receberam, eu quero abrir uma oportunidade para todos aqueles que me receberem, me terem como pai e serem filhos. Ele veio aos seus, mas os seus rejeitaram, não aceitaram. Mas a todos quantos me receberem, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no meu nome.